Deu para entender? Fé também é espiritualidade, né, pastor? Porque aqui a minha palavra fala sobre fé. Vamos... Estevão está cheio de fé, desistiu, fé, graça, a espiritualidade é um só, né? Acharam um texto aí onde diz os dons do Espírito Santo? Leia para mim aí, por favor. Só relembrando, pastor, fiz Sim. a pergunta. Para ser espiritual é preciso ter espiritualidade e teologia. Certo. Uma pergunta. Vamos lá, pergunta, aí enquanto o irmão acha o texto lá. 13, 14? 14. Deixa eu responder a pergunta do missionário Eduardo. Para ser espiritual, é preciso ter o quê? Os dois? É preciso ter os dois? Ter os dois. Aquilo que eu falei. Quando uma pessoa ela busca a espiritualidade, ela vai buscar em quê? O que ela vai buscar? A oração do jejum. Sim, mas a oração, o que ela vai orar? Para quem ela vai orar? Para Deus. Então essa pessoa ela vai o quê? Ela vai conhecer Deus através da oração e também automaticamente o Espírito Santo que vai sobrepujar ela vai fazer ela ou ele ter sede da palavra. Então, uma pessoa para ser espiritual não quer dizer que ela vai ter que ser uma grande teóloga ou um grande teólogo, é diferente. Mas essa pessoa tem que ter o conhecimento de Deus. Porque senão vai ficar apenas na questão espiritual e aí, sem conhecer a palavra, vai ser como muitos casos, vai chegar a situação que você não vai ter o conhecimento da palavra e você não vai saber agir dentro da palavra de Deus. Então agora é o desafio. Esse desafio aqui é grande, meus irmãos. E agora que eu vou citar, esse desafio aqui é um dos maiores que os pastores, membros, obreiros do século 21 não estão conseguindo unir. Espiritualidade e teologia. Quer ver um exemplo? De onde eu vim? Falei de onde? Igreja Deus e Amor. Ele era, pode ter certeza, era um dos homens, eu posso até dizer que você busca aí no YouTube, homem ora 1 hora, e você sente, você percebe unção naquela oração. Tinha comunhão, não repetia palavra. Não repetia palavra, tinha comunhão, tinha espiritualidade. Porém, faltou isso aqui para ele. Muitas heresias saíram de lá. Muitas heresias, infelizmente. Aí você diz, a pergunta dele, mas se o Espírito Santo está ali na pessoa, como é que veio a heresia então? Porque o Espírito Santo não vai agir naquilo que eu posso fazer, que é ler, que é estudar. Então ele se dedicou realmente, um homem que era ajudante de um escritório, que iniciou numa igreja com 40 metros quadrados, vamos ser sensatos. 40 metros quadrados, desse tamanho aqui, ou menor. 40 metros quadrados, ele iniciou. Ele, a mãe e a irmã. 40 metros quadrados. Dá menor que isso aqui. Dá daqui para aí. Para chegar a ter um templo em São Paulo de 60 mil pessoas, é um estádio. E 20 mil igrejas no mundo, vamos ser sensatos. Vamos realmente dizer, o homem realmente, Deus abençoou. Através da... Pode falar. Creio também que no decorrer do tempo ele buscou também aprender mais. Aprendeu. Só que a gente via que saía muitas coisas, né, heresias que não estavam fundamentadas. Por exemplo, você só é salvo na igreja Deus e Amor. Heresia. Porque a Deus e Amor tem 60 anos. E antes da Deus e Amor, como é que era salvo? Como é que Paulo foi salvo?
Ah, só é salvo na Assembleia de Deus Missão. A Assembleia de Deus Missão tem 100 anos no Brasil. E antes? Ah, só foi salvo na Presbiteriana. E antes da Presbiteriana? Ah, só foi salvo na Católica Apostólica Romana. E antes? Então, muitas vezes esse é o egoísmo. E geralmente Deus não deixa o egoísmo tomar conta. De chegarmos e de dizermos, só a nossa igreja, o nosso ministério é certo. Que o Espírito Santo, ele abrange muitos lugares e muitos líderes. Ele teve sucesso nisso aqui. Muito sucesso. E eu escuto até hoje ele. Não idolatro, mas eu tiro como uma referência de homem de oração. Todos os dias eu escuto como foi o início. Todos os dias. Minha esposa, eu coloco lá no YouTube e coloco. Como que esse homem começou? Que é uma referência para mim. Que eu tenho visão também de crescer a igreja. E ele cresceu sem YouTube, sem Facebook, sem internet, sem culto ao vivo. Ele cresceu na espiritualidade, na oração e no poder que está em Marcos 16, 15 e 17. 1960. Onde tudo era difícil. Nem celular tinha. Aonde o dono do terreno pediu, riu da cara dele. Quando eles quiseram comprar. Ele falou, me dá 3 meses? Orou. Fez campanha. O povo abençoou. Com 3 meses ele estava lá com cheque. Está aqui o sinal. Me dê agora 2 anos para eu pagar. 30 milhões de reais de sinal. É para pouca? É para pouca uma pessoa que tinha o 2º grau só? Então isso, nós devemos olhar homens espirituais. Você deve se identificar com quem é espiritual. Não se deixe levar por alguém que não é espiritual. Não deixe ser referência para você. Não deixa. Referência para você é os homens da igreja, da Bíblia. Paulo, Pedro, João, olha para eles, curando lá os enfermos. Estou falando de espiritualidade aqui, daqui a pouco a gente vai entrar no conhecimento. Olha as referências, olha para esse diácono aí. Ai, as nossas igrejas, a de vocês, de todo o Brasil, com 5 diáconos desse. Fazia o papel aí que muitos missionários não fazem. A pregação vinha prodígios, e aí automaticamente, de onde você é? Se fosse hoje, não, sou de igreja tal, eu quero visitar, glória. Homens espirituais, Pedro, João na ilha de Patmos, condenado a pregar o evangelho, ele diz, e no dia do Senhor, eu estava orando, fosse outro, eu estou pregando para Jesus, ainda vou preso, rapaz. Que negócio é esse? Eu vou estar orando nada. E no dia do Senhor, que é o domingo, estava eu orando e fui arrebatado em espírito. Aí ele diz todo o Apocalipse. Olhe para João para ser referência de espiritualidade para você. Olha para Paulo e Silas na prisão, pregando o evangelho, açoitados. Estão lá. Todo mundo preso e eles estão fazendo o quê? Louvando a Deus. E orando. O que Deus faz? Aí o pessoal vem dizer que Deus que não quebra cadeias. Que não quebra o quê? Se enche da espiritualidade para ver se você está fazendo o que é certo, para ver se Deus não derruba a muralha, não abre cadeia. Está lá Pedro. Agora vamos falar da igreja espiritual. Que também a igreja tem que ser espiritual. Não só o homem de Deus. A igreja tem que ser espiritual. Está lá Pedro, preso. Tiago já tinha sido morto à espada. E a igreja estava o quê? A oração. Aí vem um anjo, adormece lá os guardas, abre a cela de Pedro e Pedro, vem para cá, pela mão. Pedro pensando que estava sonhando. Quando chegou na rua, vai-te embora, Pedro. Aí Pedro, isso não é sonho não, eu estou fora. Quando chega lá, bate, o pessoal orando, muitas vezes o milagre chega nas nossas vidas e a gente pensa que
que é uma coisa que não vai acontecer, a igreja não estava orando? Quando Pedro bate, a empregada abre a porta e fecha. Ai, Pedro não é uma visagem. Quem é que está aí? É Pedro. Não, Pedro vai morrer, como é que ele vai estar aí? Então, muitas vezes a gente ora e não acredita no poder da oração. Quando vai abrir, quem é? Pedro. Quem te soltou? O anjo. O anjo de Deus foi na cadeia através da oração de vocês e me libertou. E os carcereiros? Tudo dormindo, ninguém viu. Então, isso é o quê? Resultado da espiritualidade. A igreja que ora, Deus trabalha. A igreja que ora, Deus abre as portas. A igreja que ora, Deus faz milagres e prodígios acontecerem. Olha os cultos de oração hoje. Que eu também acho muito errado se colocar numa placa culto de oração. Porque a Bíblia diz que a casa de Deus é chamada casa de oração. Então, todos os dias tem que ter oração na igreja. Tudo bem, mas já colocou o culto, tudo bem. Já colocou culto de oração. Quantos minutos se ora na igreja? Quase nada. Eu tenho dificuldade de orar aqui, porque eu tinha que pegar um senhor de idade, o Jaco não está pegando agora, só que agora eu tenho que pegar meu sogro lá em Cruz das Armas. Não tenho tempo para chegar aqui meia hora, 1 hora e orar. Mas o nosso dever, como homem e mulher de Deus, e como crente também, é orar. Ah, pastor, eu sei que às vezes tem ambiente na casa que não dá, que para você orar você tem que ter ali uma comunhão. Se você tem em sua casa que ninguém te aperreia, dê glória a Deus, prepara um canto lá, você não tem desculpa não. Agora tem casa que tem muita gente que não dá. Então vem para a casa de Deus mais cedo, deita teu joelho ali no chão e lenha. Oração. Oração para Deus fazer o quê? Para Deus te dar força, que a oração é força. Abre em Provérbios 26, 20. Sim, só abre em Provérbios 26, 20, que a gente já vai para os dons. Provérbios 26, 20. Alguém lê em voz alta. Glória a Deus. Sem lenha, o fogo se apagará, e não haverá maldizente, cessará a contenda. Amém? Glória a Deus. Sem lenha o fogo se apaga. Se você ou eu não ora, como é que vai sair fogo do altar? Charles Spurgeon foi um grande pregador, foi chamado de príncipe dos pregadores. Ele diz que se o púlpito fumegar é quando está ali já dando a fumaça para vir um fogo. Se o púlpito fumegar, os bancos pegam fogo. Se o púlpito fumegar, os bancos pegam fogo. Outra vez ele disse, ou você coloca fogo no seu sermão, ou coloca seu sermão no fogo. Fogo no sermão é você colocar ali, você escrever, você está cheio de Deus, e você vai passar para aquele teu esboço ali o que você aprendeu. Ou então, pega teu sermão e coloca ele no fogo. Sem lenha, a lenha da oração. O fogo vai se apagar se não tiver lenha. Lenha, a oração vai fazer com que nós tornemos, espirituais e cheio de poder, e a consequência vai ser poder, prodígios e graça. Fala aí dos dons agora. Leia aí para mim. Os dons do Espírito Santo. Versículo. Segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais.
Olha aí. Mas, principalmente, Peraí, só os dons, o que que nós temos que seguir e buscar? Os dons, ó a palavra espiritualidade. Pode ir. mas principalmente o de profetizar. Pode ir. Porque o que fala em línguas estranhas, não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais do que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que... Não é esse não o texto, viu? Esse é só o dom de profecia e línguas. É o dom, os dons do Espírito Santo. Todos. Tá? Quanto vocês acham aí, a gente vai prosseguindo aqui. Tá? Então, irmãos, nós vamos entrar aqui na área, vocês já souberam aí o que é espiritualidade. Coríntios 12, vamos lá. Ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós sabeis que quando eres gentios, vos desviáveis para dos ídolos mudos, conformes eres levados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém falando pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito Santo é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em tudo e em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. Primeiro aí, ó. Palavra da sabedoria. É aquela pessoa que tem uma palavra entendível, que você entende. É um dom. O outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. Então, quem foi que falou aí da questão de fé? Não, de uma montanha para outra? Alguém falou? Então, muitas vezes, você vê que aquela pessoa pede e recebe, que aquela pessoa tem um dom da fé. Tem um dom da fé, recebeu o dom da fé. O outro, a palavra da sabedoria, entendível. O outro da ciência, começa, né, entende bem as coisas da ciência aí, né, explica bem, né, estuda e consegue captar. Você fica, rapaz, como é que pode? Dons do Espírito Santo. Outro tem um dom da fé. Não é questão de ai, e abrir a boca, não sei o que lá. Não, a fé, eu nunca vi Jesus se esgoelando e dizer, demônio. Não, você pode dizer para o demônio sair. O demônio, ele sabe quando uma pessoa tem fé, ele sente. Pode ser em palavras numa entonação menor ou maior, que a pessoa tem fé. Você vai sair, porque este corpo não te pertence, e no nome de Jesus você sai agora. Saia. Se quiser ter uma entonação maior, tudo bem. Estou dizendo o dom da fé. Tá? Então, qual outro? E a outro, pelo mesmo Espírito, dom de curar. Está vendo aí? O dom de curar é um dom, irmãos. O dom da cura divina. E a outra, olha aí, operação de milagres. Olha aí. E aí a gente tem que ter muito cuidado para não bater em pessoas que estão sendo usadas por Deus nessa questão de milagres. Porque hoje a igreja tradicional ela bate muito na questão cura divina e libertação. E às vezes a pessoa está sendo usada ali por esse dom.
Dom não quer dizer que essa pessoa vai ser salva. Essa pessoa pode não ter caráter. Essa pessoa pode ser um falastrão, pode ser muitas vezes um beberrão, um prostituto, mas tem ali um dom. Não quer dizer que esse dom vai salvar ele. Jesus disse naquele dia, não foi? No teu nome nos expulsei. Alguém disse para Jesus: no teu nome eu expulsei demônios, falei novas línguas, profetizei. Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Porque a prática dele não condizia com aquilo que ele pregava ou que ela pregava. É forte ou não é? Então, tem muita gente no erro. Não, Deus me usa para curar. Deus me usa para libertar. Deus está me usando, mulher deu testemunho e está no erro. E está achando que aquilo vai levar ele para o céu. Isso que não tem nada a ver com questão de salvação. Isso aqui tem apenas um dom distribuído por Deus. E também sabemos que o demônio também opera também nessas áreas também. Mas aí, o conselho que eu te dou é você não bater se você não tiver certeza. Para que você não venha pecar. Que se for o Espírito Santo, você está pecando ali contra o Espírito Santo. Então, se você não tiver certeza, fecha a boca ali, deixa ele com Deus depois, ou ela. Amém? E a outro, pelo mesmo Espírito, o dom de curar. E a outra, a operação de milagres. Olha aí. O dom de cura não é o dom de milagre. O dom de cura até uma febre, pô. Jesus repreendeu uma febre. E que dom é esse de operação de cura e outro de milagres? Aí o milagre vocês já disseram aí, ó. O coxo aí, levanta o nome de Jesus. Tem um dom. Não adianta ter inveja, não adianta isso e aquilo. Ele buscou para ter aquilo ali. Com certeza chegou uma época que ele buscou e Deus derramou. Que a Bíblia diz que nós devemos buscar os melhores dons. Então isso causa muita inveja em muitas pessoas na igreja, em ministério. Não busca. Busque que você vai receber um dom. A outra operação de milagre, outro, profecia. Esse está dando problema. Muito problema. Já deu lá no Velho Testamento. Está dando muito problema hoje. Que existe ainda o dom da profecia. Os profetas, que se chamam profetas hoje, eles não são profetas como no Antigo Testamento. No Antigo Testamento era um ofício de profeta. Só existia um quando Deus levantava. E toda a nação, o rei, só ia para uma guerra quando escutava o profeta. Profeta, e agora? O que é que eu faço? Ele dizia, eu vou buscar da Deus. Aí dizia, vai para a guerra, tu vai vencer. Aí ia, dava a vitória. Ele trazia o recado de Deus para o povo de Deus. Quando morria um, Deus levantava outro. Samuel, está ali, Elias, Eliseu, Jeremias, Isaías. Então, Deus derramava o espírito da profecia e fazia com que eles fosse o profeta, né, levantado por Deus. Então, qualquer coisa era buscar o profeta. Quais eram os ofícios do Antigo Testamento? Rei era um ofício, profeta era um ofício, juiz era um ofício. Quem mais? Sacerdote era um ofício. Não é? Então, e hoje, pastor? Não. Hoje não tem um profeta por ofício. Porque senão Deus tinha que falar com um, aí um tinha que falar para todas as igrejas do Brasil e do mundo. Ou então cada país um, então cada cidade um. Aí onde está o erro das pessoas que, já vamos introduzir, não conhecem a Deus, conhecimento, aí vem texto no Antigo Testamento e quer associar ao Novo Testamento. Hoje há o quê? Os dons derramados. E o dom da profecia é um. Pode falar. Mas, infelizmente, o que está acontecendo hoje
é de ficar muita gente de boca aberta com os profetas de hoje, né? Porque cada profecia que a pessoa escuta, meu Deus, você vai na rua e as pessoas profetizando coisas que uma vez profetizaram para a diaconisa Gisele aqui, minha esposa, que ela iria ganhar uma porta de aquelas portas de janela, porque lá em casa a porta não é dividido, duas partes. E eu fiquei assim na minha mente, eu digo, para quê? Tantas coisas para a pessoa fazer, em vez da pessoa pregar uma palavra abençoada, vem dar uma profecia dessa. Chegou a porta? Nem vai chegar. Amém. Então, olha só para eu terminar essa questão aqui dos dons hoje. Então, hoje não existe um ofício de profeta. Ah, pastor, me prova isso. Vamos lá para Marcos, onde o próprio Jesus fala. Porque se eu falar isso em algum determinado lugar, vai se levantar pessoas, o bico vai ficar desse tamanho, porque a vida toda está sendo chamado de profeta. É um engano, ele tem um dom de profecia, ou ela. Pode falar. Esse foi o profeta PPA, o senhor lembra dele? Lembro, profeta PPA. Vê aí onde Jesus fala de João Batista, onde Jesus fala o último profeta. Jesus está falando ali de ofício, foi João. Oi? É em Marcos. Então, hoje é derramado o dom da profecia. E é um dom que o apóstolo Paulo vem dizer lá em 14, é um dom que edifica a igreja. O senhor leu Coríntios até o 10, Foi. Não, estou lendo ainda, que eu estou parando aqui. Entendeu? Então, por exemplo, uma vez eu estava aqui, logo no início da igreja, a igreja vai fazer 3 anos agora em abril. Então, escuta só. Alguém perguntou a vida, mas existe profeta? Claro que não. Existe dom da profecia. Profetas Existiam. Mas tem gente hoje dizendo assim, eu sou. Se intitula. Não pode. Porque se fosse, Deus só usaria a palavra dele para essa pessoa, para dizer à nação. Então, se existisse hoje um profeta, se o nosso país fosse cristão, teria que Deus falar lá para o nosso presidente Temer o que Deus queria que fizesse nessa nação. Acho que Deus queria varrer. O que Deus está olhando nessa nação, então tinha que falar para esse profeta tinha que ir lá no Temer. É assim que acontecia no Velho Testamento. Pode olhar o Velho Testamento. O ofício do profeta na nação. O rei não falava diretamente com Deus, o sacerdote não tinha esse poder de escutar, era o profeta, que tinha ofício de profeta, que ia consultar Deus. O falso que se levantava dizia, vai para a guerra, no caso de Jeremias. Jeremias falava, não vai. E aí o que acontecia? O rei ia e se dava mal, porque já tinham colocado o profeta Jeremias como o segundo. Pega o microfone. Como está escrito nos profetas, eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Não é isso não, né? Não. Eu disse que a gente hoje ia meditar na Bíblia. Lucas 16:16. Vê lá. Lucas 16:16. Quem achou, lê. A lei e os profetas duraram até João. Eita glória. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. E mais
é fácil, aqui foi outra parte, né? Passar Só até aí. só até meio. E a lei do profeta dura até João. Desde então anunciado o Rei de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Pronto. A lei, Velho Testamento e ofício de profeta foi até João Batista. Aí se apresentar alguém, um dia desse eu chego em casa, minha esposa, pastor, ligou um profeta aí pro senhor. Aí eu, hã? Um profeta ligou pro senhor aí. Mas como assim? Diz o profeta, diz que é o profeta, quer falar com ele. Eu falei, Jesus. Aí eu passei um tempo assim, o telefone toca, aquelas ladainhas que de longe você já conhece. Eu sou profeta, mas o senhor prega onde, profeta? Eu quis dar uma... eu prego debaixo dos pau, por aí, prega aí. Tem alguns irmãos aqui até que sabem, conhecem já o caso, né? Tava querendo namorar uma irmã da igreja. E aí, não, porque eu escutei uma pregação sua no celular, e essa pregação foi muito boa, e hoje não se prega, querendo me cativar, pensando que eu ia cair nessas coisas. Eu falei, tá bom. Mas eu quero lhe conhecer, porque eu sou profeta. Aí eu, rapaz, já tem coisa errada, porque quem é não anda se dizendo que é. Não é? Jesus Cristo, tu é Deus? Ele dizia, eu não sou. Quem vocês acham que eu sou? Chegaram para João Batista, Jesus Cristo falou que ninguém, homem nascido de mulher, era maior que ele. Jesus testificou dele. Ele falou, quem é tu? Ele falou, sou uma vara agitada, um caniço agitado no deserto. Sou uma voz que clama no deserto. João Batista não dizia quem ele era, e ele era um profeta, e o profeta, que ele pregava a palavra de Deus. E a lei e os profetas ficaram até lá. Então não vem testemunho de Jeová, não vem adventista com negócio de sábado, com negócio disso e aquilo, que não pode tomar isso e aquilo, ficou lá. Agora é o evangelho, é as boas novas, é o Novo Testamento, é a nova aliança. O próprio Jesus disse, a lei e os profetas ficaram lá. Então aí, o profeta disse que, olha, conhecer. Aí um dia estou com a escola bíblica, chegou, e o profeta, entre aspas. Aí eu dei uma oportunidade. Na primeira pegada de microfone que balançou, eu falei, já vi espírito de pombagira. Aí deixei a primeira oportunidade, aí estava numa situação ainda enrolada. Aí já veio com uma aliança para eu ungir. Aí eu falei, o senhor conhece a palavra de Deus? E se você deixasse? Não, porque eu prego debaixo dos pau e eu sou profeta. Eu fiquei imaginando, debaixo dos pau, quem é que está ouvindo a pregação desse homem? O grilo? Quem é? Porque João ia para o deserto, mas as multidões iam atrás dele. Eu congrego? Não, sem congregação, porque o anjo fala comigo. Tal, não sei o que lá, e o senhor conhece, aí vamos para a Bíblia. O senhor está querendo que eu unja a sua aliança? O senhor está querendo que eu pague o preço pelo senhor? Não vou ungir a aliança de ninguém. O senhor perante a lei dos homens, o senhor é casado. E não venha mais aqui antes de regularizar a situação. E outra, eu não caso, porque você conhece a palavra de Deus, você se diz profeta, conheceu uma pessoa, casou com um mês, depois a mulher colocou ele na cadeia, um monte de coisa lá, e já vi que ali um falso profeta, se dizendo profeta. Aí, do decorrer do tempo, né, estava conseguindo já tirar a irmã da comunhão da igreja, e a gente orando para não deixar, e fizemos a visita à irmã, explicamos dentro da palavra de Deus, e aí Deus abriu a mente da irmã, e graças a Deus a irmã retornou, deu um basta, e o falso profeta caiu por terra. Caiu por terra mesmo. Né? Dizia que encontrava comigo no centro, que eu dizia que o casamento estava ok.
Aí o quê? Não, falou com o senhor hoje no centro. Foi, pastor? Foi o quê? Falou com o senhor no centro hoje. O senhor disse que não, está ok, está tudo bem, profeta. Minha irmã, nunca vi esse homem. A única vez que eu vi foi aquele dia e faz mais de 6 meses. Aí eu falei, faça o seguinte, diga para o profetão ir lá na igreja. Aí ele fala na minha frente se ele falou comigo. Aí ele foi lá e falou, não, vamos lá na minha igreja. Não, que o anjo está dizendo aqui na minha orelha para eu não ir. Falei, como é que é? Ele disse que o anjo estava dizendo na minha orelha dele para ele não vir. Falei, a senhora está vendo aí? Que anjo é esse que está falando com ele, hein? Que anjo é esse, hein? De Deus eu tenho certeza que não é. Então, irmãos, o que tem acontecido hoje? Muitas profetadas. Existe ainda profetas, existe ainda pessoas com dom da profecia, que Deus usa. Existe, irmão, sempre tem um remanescente. Sempre tem. Mas, vamos ver a árvore pelos frutos? Pelo fruto conhecereis. Como é que tu sabe que uma pessoa tem uma vida toda errada e a pessoa vem dizer o que é e o que não é para ti e tu aceitar? Aí, você vai perceber o que esse homem, que essa mulher de Deus anda, como se comporta, o que fala. A irmã que as irmãs conhecem aqui, ela compartilhou para nós, né, que é uma irmã que vem de uma doutrina também da qual eu vim, tem um comportamento. O cara estava até mandando a mulher colocar short de lycra, vá para a academia. Olha só. Que coisa é essa, irmãos? Se autotitulando aí, né, colocando a mão na cabeça das pessoas. Então, a espiritualidade você vai conhecer através também dos frutos. Como é que você conhece uma vida de uma pessoa dessa? Se essa pessoa tem essas atitudes. Isso é balela, isso é da boca para fora. Então, muito cuidado. O Demar disse aí um pastor que era muito espiritual, se deixou enganar. E aí? Então, tenha cuidado. Tá? Então, se um profeta te apresentar para tu dizendo que é o profeta e você mostrar isso aqui para ele, tem Mateus também. Então você mostra para ele, ele vai ficar meio desconcertado e vai ficar com raiva. Pode falar. Os falsos, né? Os falsos profetas. É. Muitos. Muitos. Tá? Tem pessoas que isso, infelizmente, acontece no nosso meio, no meio pentecostal. Nós somos pentecostais. Os tradicionais já não têm isso. Porém, a Bíblia diz que há diversidade de dons. Então, erram também em não crer ou acreditar em entrar. E quando as igrejas permitem que entrem, entra muito desses aí que vivem fazendo esse tipo de coisa. Aí cabe do pastor, né, a igreja ser uma igreja voltada para a palavra, ver o que é certo e o que é errado. Eu fui na igreja na igreja que o meu sogro pertencia, e ele dizia, rapaz, tem 2 meninas ali que eu tô meia coisa lá na igreja, eu tô tentando saber o que é. Aí o que foi? Não, elas quando começam a orar lá, começam a quebrar a cadeira, começam a andar de 4. Aí o pastor, eita, o Espírito Santo, ela está batizada. Começa a andar de 4 e é um festival de calcinha, que estava de saia e mostrava, né? Aí, meu sogro não é muito dessa área espiritual, assim, de dons, mas ele ficou meio... Aí um dia, teve um culto lá e eu fui convidado, passou o culto lá, eu fui convidado para pregar. Sempre eu gosto de orar por cura e libertação, na hora da libertação, quem cai? As 2 que viviam dizendo que era Espírito Santo, e o próprio pastor dizia que era o Espírito Santo. As 2 manifestaram o demônio. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade em ver os frutos dessa pessoa que se diz ser espiritual e ser profeta. Vamos lá terminar os dons? Primeiro Coríntios 12, né? Muito cuidado, irmãos. Muito cuidado.
Vamos terminar aqui para a gente entrar na área do conhecimento agora. Só falar dos dons aí. 12. Eu parei aonde? Profecia, não foi? Milagres e profecia. Outro dom de discernir espíritos. Olha aí. Ó. Olhou, viu aquela pessoa. De cara você já vê que o negócio não é... Essa luz aí não é ouro, não. Muitos já olham pelo lado da experiência. Pessoa experiente já conhece quem é malandro, quem é nessa área de igreja, quem é charlatão. Você tem que discernir. Por exemplo, o diácono Gil estava lá, trabalhando lá, chegou vocês fazem missões? Ele estava com a caixinha missionária lá. Rapaz, eu quero ajudar em missão. Amanhã eu vou trazer quantos reais? 200? Amanhã eu vou trazer 500 reais para o senhor. Aí o diácono Gil, eita glória, vai ajudar muito o pastor lá na viagem. Aí deu uma volta, voltou e... Diácono, o senhor me presta 10 reais só para... Mas amanhã eu estou aqui com uns 500 reais. Até hoje. Está vendo? A questão de discernir ali, né? Mas eu vou trazer 500 reais. Não é? Então, olha aí, outros, pelo menos, dom de discernimento. Não é? Olha, está vendo aquilo ali, você olhou, muitas vezes você está em uma igreja, percebeu um negócio, aquela pessoa está pregando, você discerniu já, aquela pessoa ali está em pecado, aquela pessoa ali, aquilo não é Espírito Santo. Né? Tem pessoas que falam em língua que eu sei que aquela língua ali não é uma língua de batismo, é uma língua imitada. Tem gente que aprende a falar em línguas. Eu conheci uma pessoa que, de tanto escutar, decorou. É impressionante uma coisa dessa. Decorou e fala igual e disse, não é assim. A Igreja Católica tem treinamento para você falar em línguas. Glossossália, línguas estranhas. Como é que é isso? Que o apóstolo Paulo chegava, vocês foram batizados no batismo de quem? De Apolo. Apolo chegou aqui, vocês conhecem? Não, nem soubemos que é o Espírito Santo. Recebam agora o Espírito Santo. E eles falavam em línguas. Que curso é esse? Que negócio é esse? Tem crianças que imitam. Passou no YouTube aí acho que um rapaz pegou uma criança lá no terreno dele. Esse rapaz teve até dó, assim, que ele falou, não, meu pai é crente, minha mãe é crente. Aí deixa eu orar, que começou a fazer a mesma coisa que eu tenho certeza que o pai ou que a mãe ou que os crentes da igreja começou a bater o pé, um menino de 9 anos, bateu o pé e começou a cortar e começou a falar em línguas imitada. O objetivo vai curar agora e começou... o rapaz falou, para. Olha só, irmãos. Olha só. Então nós temos que ter esse discernimento, não é? A discernir espíritos. Há outra variedade de línguas. Tem pessoas que falam em variedade de línguas. Não é? Falam mais de uma. Falam 2, 3. Línguas estranhas. Língua dos anjos. Mas um só é o mesmo Espírito e opera todas estas coisas, distribuindo particularmente cada um como quer. Então existia uma igreja que tinha todos esses dons. Oh glória, se a Pentecostal Palavra da Verdade tiver todos esses dons. Cura, discernimento. Um chegar, ei pastor, aquele ali, que eu também não tenho todos os dons. Ou chegar uma pessoa com câncer, um da cura, curar. Outro realmente um usado em profecia. Outro discernir, interpretar línguas. Que igreja abençoada, porque Deus distribui. Existe uma igreja na Bíblia que tinha todos esses dons. A igreja de Coríntios. Tinha todos esses dons. Mas foi uma das igrejas que tinha as mais atrocidades horríveis. Lá dentro dessa igreja tinha um filho que transava com a mulher do pai.
tendo todos esses dons. Então, é de um extremo ao outro. Uns permitem que isso aconteça, e outros já cortam tudo. Não, aqui ninguém precisa falar em línguas, aqui não precisa ninguém ser curado, aqui ninguém precisa de negócio de profecia, aqui não pode isso, não pode aquilo, não pode... Pronto, pegou ali, doutrinou, colocou Deus numa caixa de sapato e fala, você vai ficar aqui, teus dons vão ficar aqui vai fazer o que eu quero. Acabou a Bíblia, acabou as coisas de Deus. Então, temos que ter cuidado com isso aqui. Tá? É de um extremo ao outro. Uns demasiados, com besterol, com meninice, arrancando chapa dos outros da boca, de tanto rodopiar. O pastor Eliseu Rodrigues disse que estava pregando, e olha que ele é pentecostal, ele é assembleiano. Estava pregando, o jovem. E via lá um rapaz muito grandão e rodopiava e rodava e pegava em cada um, em cada equipe ele pegava, ele colocava no chão e não sei o que lá. E quando ele olhou para ele assim no altar, ele falou, ih, rapaz, ele é baixinho, ele é menor que eu. Bem magrinho, ele falou, rapaz, esse cara vai vir para cá. Ele falou para a esposa dele, se ele vir para cá, eu não vou deixar ele fazer isso comigo, não. E quem ele pegava, ele derrubava. Aí ele olhou assim, foi dito e feito. Lá e vem ele. Tá, quando ele chegou, ele ele falou, não paro não. Falou, pode parar, não paro não, porque eu não sei nem onde eu estou, não sei nem o que eu estou fazendo. Então fala, isso aí que está dentro de ti não é Espírito Santo, não. Porque o Espírito Santo, ele não tira a nossa consciência. E o cabo que nem um touro lá, eu não sei nem o que eu estou fazendo. Então isso que está dentro de você não é Espírito Santo, não. Porque o Espírito Santo não tira a tua consciência. E o touro voltou. Hoje o Mateus estava aí, o filho de Diácono Gil, falou, pastor, a gente conversando. Pastor, fui numa igreja aí que todo mundo era no chão. Falei, então era a igreja do sono. Por que não, pastor? A pastora chegava lá e calando e pegava vapo. Aí eu falava, Mateus, mas quando tu caía no chão, tu via a glória de Deus, via alguma coisa do céu? Não via era nada, eu via só o escuro que eu fechava o olho. Falei, mas para que todo mundo caía? Porque ela derrubava. A irmã de Célia estava também, já conheci de Célia. Caiu, todo mundo caiu. Bem, o Mateus disse, sei. Disse que quem ela pegava, disse que quando olhou, toda a igreja no chão. E ela só, que é isso? Que fundamento? Para que é isso? Para quê? Se eu caio e vejo alguma coisa de Deus, aí tudo bem. Sim, disse que começava as línguas lá, então então isso é de um extremo ao outro, uns com muito e outros é seco, é nada, então aí é de um extremo ao outro. Aí como nós juntarmos a espiritualidade, os dons com o conhecimento? Pode falar. Pastor, tem um pastor americano aí que ele usa as mãos, quando não joga as mãos, é os paletó que ele tem na mão. É o Benihim. E ele derruba multidões. Ali é o quê? Fundamento nenhum. Fundamento Nada? nenhum. Inclusive já criou alguns adeptos aqui em Bahia. Já querendo jogar terra. Não, falei, não vem dar esse ternado aqui em mim, não. Não vem me dar ternada aqui não, porque eu não vou cair, não. Não fui lá e ele não usou o terno em cima de mim, não. Aí os obreiros dele passando, era pá, e os obreiros caindo. E o Demar conhece. Não vou falar agora, pá, e os obreiros caindo. Não, porque é unção do terno. É unção do terno. Então, não, Demar não. Então, irmãos, vamos lá. Vou citar aqui um homem de bastante conhecimento atual. Reverendo Hernani Dias Lopes. Tem muito conhecimento. Doutor em teologia. Homem de Deus. Presbiteriano. Homem de Deus. Prega muito, não tem heresia. Quer escutar uma boa pregação? Escute ele. Hernani Dias Lopes. Porém, falta isso aqui, Falta isso.
E olha que ele ainda é um dos presbiterianos que ainda, né, se fosse ali um assembleiano, ele conseguiu unir. E ele mesmo diz, se nós uníssemos o conhecimento dos presbiterianos com a espiritualidade dos assembleianos, nós seríamos mais fortes. Porque geralmente quem tem isso não tem isso. E quem tem isso não tem isso. Geralmente. Mas vamos para a Bíblia? O apóstolo Paulo era o quê? Era o quê? Doutor da? Ele tinha isso aqui, ó. E ele tinha isso aqui, ó. Paulo foi lá em Malta, curou um prefeito, pegou uma víbora lá, uma cobra, repreendeu. Paulo estava pregando, e a pregação ali diz alguns estudiosos que passava era 9 horas, 8 horas, e o menino, ó, como tem muita gente na igreja, né, que dorme, só que o menino estava alto, o menino, pô, no chão, morreu. Paulo vai lá e o quê? Ora, o menino, o que acontece? Ressuscita. Então ele tinha espiritualidade, os prodígios acompanhavam Paulo, e Paulo tinha conhecimento para debater com grego, com filósofos. Quando ele chega na Europa e ele vê um Deus para cada um nome, um Deus em cada coluna, e ele chega lá e diz: aqui ao Deus desconhecido. Ele falou: é aqui que eu vou pregar, esse Deus desconhecido que a gente não conhece que eu vou falar. Quem é? Pode falar. Eu discordo. Ele tem conhecimento, mas espiritualidade ele não tem. Ele grita. Eu não vejo unção nenhuma no Silas Malafaia, nem espiritualidade. Ele tem conhecimento. Espiritualidade ele não tem. Se você acha, você concorda, aí é aquilo, né? Então ele grita muito. Aquilo que eu disse. Grito, não confunda grito com espiritualidade. Né? É. Então, eu queria que você citasse alguém, se você puder citar. Estamos já chegando aqui nos nossos momentos. A gente tem mais alguma coisinha, mas eu queria, se você lembrar de alguém aí, você cite, tá? Alguém que você acha o lado positivo, que você acha que tem essas coisas, ou que tem uma e não tem a outra. Passa aqui eu conhecia há 10 anos atrás o Marco Feliciano. Marco Feliciano, pode ir lá. Outro. Ele tinha. Bom, vai João lá. Ribe também. E Eliseu Rodrigues. Certo, pode passar. Não, vocês mesmo, não quero saber nada. Deixa eu passar aqui que vocês vão falando. Tá bom. Vai lá. Vai passando. De o quê? Alguém que una essas duas coisas aqui. Eu acredito assim, numa pessoa que eu vi no passado foi Gilmar Santos. Eu vi assim ele pregar e vi Deus usar ele para curar pessoas, até mulher com câncer e outros com, né, aleijado. Unir os dois, né? Umas coisas, não sou muito. Alexandre. Eu não conheço nenhum que consiga unir esses dois, não. No momento eu não. Conhece não algum vejo, que tenha pelo menos um dos dois? tem separado é mais fácil de achar, né? Pegar uns presbiterianos citar. aí, Hernandes Dias Lopes. Eu mesmo fui. Eu tive passei bastante tempo na igreja presbiteriana também. Tem Conhecimento Augusto Nicodemos, né? Nicodemos. E tantos outros aí, né? Passar. Separado é mais fácil. Eu conhecia assim, para mim tinha os dois, era o pastor Praxédia daqui de Cabedelo, da Assembleia de Deus. Certo. Não, pastor, eu não consigo lembrar de ninguém que tenha a união dos dois. Glória a Deus. Pode passando. Não sei não. Certo. Já, né? Ele disse que não.
Então vamos lá. Ele falou Marcos Feliciano, né? O conhecimento dele não é aquele conhecimento que a gente sabe que é um conhecimento real mesmo, né? Ele realmente teve seus momentos de espiritualidade. Quem conhece uma boa teologia, né, vê muita heresia na pregação dele. Tá? João Ribe tem um pouco de espiritualidade, teologia ele tem muito. Espiritualidade falta um pouquinho ainda, mas ele tem, a teologia dele é muito boa. Você não vê heresia na teologia dele. Tá? Então, irmãos, espiritualidade e teologia, elas podem sim se associar. Elas devem se associar. E o que acontece hoje é que uma anda distante da outra. Aquele que conhece, ele não tem muito tempo para orar. E aquele que ora muito não tem muito tempo para estudar. Qual o conselho que eu dou? Se você já passou um bom tempo, anos, estudando, ou vice-versa, aqui orando, você vai para outra parte. Aí você se dedica a tanto tempo a uma das duas partes. Aí você vai conseguir unir a espiritualidade e o conhecimento. Pode falar. Pastor Paulo de Oliveira Júnior. Sim, pode falar. Amém, glória a Deus. Amém. Se ele está falando, eu não estou. Amém, né? Eu, como ele citou meu nome, eu passei muito tempo aqui. Eu entrei até numa crise de depressão ao ponto de querer ser o maior conhecedor bíblico. Passei por sessões de psicólogo. Ia para o seminário de meio-dia, assistia a aula de 1h30 às 5h30 e ficava para a parte da noite. Consegui até um emprego na biblioteca do seminário. Aí lá eu ficava. Só que eu estava me tornando totalmente seco espiritual. Conhecimento. Eu não falava mais em língua. Nós pentecostais, nós gostamos de falar em línguas. Então aí, o que acontece? Eu fiquei seco espiritualmente com conhecimento. Eu queria ser um Hernani Dias Lopes, na minha cabeça. Você vai ver a vida de Hernani Dias Lopes, ele é pastor formado desde 1981. Ele veio agora deslanchar agora em 2007, 2008. 20 e poucos anos na batalha, pregando todos os dias, fazendo os seus sermões. E ali, o que acontece? Acontece que eu caí numa depressão. E aí Deus veio me tratar, e onde eu fui buscar as minhas raízes, que é a espiritualidade. Depois que eu busquei a espiritualidade, Deus foi me restaurando. Então, tudo aquilo que eu estudei, hoje eu posso unir com a espiritualidade do início da minha formação, que quando eu me converti. Então, quem faz só isso e não une isso, vai estar alguma coisa faltando. Jesus era o conhecedor das Escrituras e ele unia as duas coisas. Jesus conhecia a palavra, mas ele ia orar, ele ia revertir, ele ia conversar com o Pai. E você pergunta, se ele é Deus, ele estava em corpo humano, ele precisava ter comunhão. Antes de Jesus sair para qualquer combate da fé, ele foi para onde? Depois do batismo? Para o deserto. O que ele foi fazer lá no deserto? Se espiritualizar. Muita gente fala que deserto é lugar de crescimento, não é?
Deserto é lugar de luta. Deserto é lugar de crescimento espiritual. Quando Jesus sai dali, olha que ele estava batizado, ele estava cheio do Espírito Santo, ele era Deus, ele veio do céu, mas ele precisou de 40 dias de revertimento. Ele já tinha isso aqui, ó. Que ele foi o Criador dos céus e da terra. Então, irmãos, não tem como nós olharmos para Jesus, para o apóstolo Paulo, para John Wesley. John Wesley, formado, um homem que realmente andava 10.000 quilômetros a cavalo, em cima de um cavalo, pregando o evangelho, 10.000 quilômetros por ano. Nós temos carro, quantos quilômetros nós andamos para pregar o evangelho? Muitas vezes, nem 100 quilômetros por ano. Paul Washer, ele tem isso aqui. Isso aqui ele tem pouco. Americano. Ele tem isso aqui. Teologia. Ele até infartou um tempo desse. Recente. John Piper. John Piper, um teólogo americano. Tem muita teologia. É isso o que eu estou dizendo aqui. É biblicamente. Porque os sinais, irmãos, eles também não podem deixar de acontecer na igreja. Batismo com o Espírito Santo, a cura divina, os demônios sendo expulsos, tem que acontecer, é bíblico. O conhecimento, graças a Deus, melhorou muito a formação dos pastores hoje. Vocês estão aqui porque realmente vocês estão aprendendo, para vocês serem melhores obreiros. Mas precisamos também disso aqui, ó. As pessoas precisam ver você, a sua igreja, como uma igreja espiritual e uma igreja que conhece a palavra de Deus. Se chegar um juiz na sua igreja, ele tem que receber uma boa palavra. Mas se chegar também uma pessoa moribunda, enferma, cheia de demônio, precisando de uma cura que o médico já desenganou, ele precisa dos dons do Espírito Santo através da espiritualidade. Porque vai conhecer o Evangelho. As massas iam atrás de Jesus, porque Jesus concentrava a espiritualidade e teologia. Então, essa matéria ela foi preparada para você, obreiro, para dizer que não adianta cair só nos livros. Não adianta conhecer filosofia. Os padres estudam aí 3, 4 anos de filosofia. Se você for pedir oração por uma cura divina, não tem. Estudam 8 anos o seminário deles. Eles têm muito conhecimento, mas não têm espiritualidade. Certo pregador disse que quando você entra no seminário, eles colocam luz na tua cabeça, mas não colocam fogo no teu coração. O seminarista entra com fogo no coração e sai mais frio que uma pedra de gelo. Que vai querer pregar como filósofo. Aí vai dizer de Platão, Aristóteles, de A, de B. E ali aquela pessoa que está vindo de um crack, de um alcoolismo, alguém que saiu, de repente, de um presídio, já matou, precisa de uma palavra cheia de unção, não está querendo saber de nada disso aqui. Ó. Ele quer uma palavra, muitas vezes, um feijão com arroz, mas cheio disso aqui. Ó. Aquela palavra entra, desce e muda a vida de alguém. E muitas vezes aquela pessoa que tem isso aqui, mas comete um monte de heresia, e entra numa igreja, escuta isso aqui, e revê as coisas que está fazendo de errado. A minha esposa diz que eu sou muito crítico, mas não tem como, depois de você conhecer, você não ser crítico. Eu critico às vezes com ela, eu comento, né? A gente comenta, porque nós percebemos muitas coisas, como no rádio mesmo, o Hildemar teve uma polêmica aí, né, de pregadores, né, esse se acha que tem isso aqui, mas ele não tem não. Isso aqui muito menos, ele está longe disso aqui.
Ele fica dizendo aí, dando câncer nas pessoas que querem ir contra ele. Né? Dando não, profetizando câncer. É que quem combater contra ele vai entrar na quimioterapia. Isso é falta de quê? De Deus no coração, de vergonha na cara e de conhecimento da palavra de Deus. Que jamais alguém que conhece a palavra de Deus vai dizer que quem for contra ele vai pegar um câncer. Eu sei que Deus luta por nós, pelo obreiro fiel. A irmã de Moisés quis combater contra ele. Deus fez o quê? Largou-lhe uma lepra, mas foi Deus. Moisés não disse: mulher, se tocar em mim, tu vai entrar na... Foi Deus que lutou pelo seu filho. Aí ela foi: ai Deus, e agora? Até o próprio Moisés. Deus falou: vá lá pedir perdão para o seu irmão. Você saber que eu sou com ele. Aí é diferente. Aí fica nas redes sociais, dizendo, se acha que é isso tudo aqui, que profetiza, que faz aquilo tudo, que luta o karatê, não é? Que Espírito Santo é isso, Espírito Santo é aquilo, querendo dar ênfase nisso aqui, e a gente que sabe, não tem nada de espiritualidade ali. Nada. Você sabe que é nada? Eu não estou citando nome. Nada. Se você observar, quando Deus disse a Abraão: aqueles que te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. E aqueles que te abençoar, eu abençoarei. O próprio Deus. O próprio Deus. Você vê também que Moisés não amaldiçoou nenhum dos irmãos dele. Não. Ninguém. Não. Ele só apenas disse ao rei, a Faraó, né, que Deus enviasse praga, porque eles estavam prendendo o povo de Deus. Agora, o povo então vai invertendo os olhos. Olha, eu estou aqui minando que você vai pegar. É. Então, o que acontece hoje? Para a gente finalizar, a gente começou um pouquinho atrasado. O que acontece hoje? As pessoas não têm mais espiritualidade. Primeiro, a preguiça. A preguiça. E outra. Não Jesus está em Provérbios, né? Vai ter com a preguiça, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Não é? Então, se eu sou um homem de Deus, se eu sou uma mulher de Deus, homem de Deus, você tem que buscar a espiritualidade, você tem que ter comunhão. Só que hoje nós estamos num século que as redes sociais, já não é mais preguiça então. As pessoas, foi feita uma análise há 5 anos atrás, 8 anos atrás, que as pessoas ficam 8 horas na frente da televisão. E hoje já não é mais televisão, hoje já é redes sociais. As pessoas, se você entrar no restaurante, tem 5 pessoas comendo, cada um está aqui, ó. 5 pessoas. Aí diz que não tem tempo para orar, mas se for calcular, 14, 15 horas nas redes sociais. Tem pessoas que amanhecem nas redes sociais. Aí Deus tem um dom na vida da pessoa. A pessoa não aflora o dom, porque está dando todo o tempo para essa coisa. Aí quem que perece? O povo. Não vê prodígios, não vê nada. Aí o pastor, ou o ministro, seja lá quem for, vem dali, sempre eu digo, água com açúcar no altar. Aí depois não sabe por que as pessoas estão saindo da igreja. Não estão sendo alimentados. Quem não alimenta, morre. Vai querer buscar pastos melhores. Então, vocês são ministros, busquem a Deus. Rede social é bom, ela serve para alguma coisa, mas ela tem acabado com a espiritualidade e o conhecimento também. Porque hoje tudo, não, Google. Então, é aqueles conhecimentos... Não, irmão, você tem que ler, você tem que comprar livros, bons livros de teologia. Não é ali um Google, não, uma paginazinha, uma coisinha que você resume, não. Você não vai ser um bom pastor, um bom missiólogo. Você tem que comprar um livro que o pastor te indicar. E isso aqui, ó, isso aqui não se transfere, não. Isso aqui não se transfere, não. Isso aqui é você que busca. É a sua comunhão com Deus. Você pode se tornar espiritual e você pode buscar, a partir da tua espiritualidade, esses dons aqui, que é para o dia de hoje, sim.
Quem não quer ter o dom de maravilhas e prodígios? Eu estou buscando o dom de prodígios. Olha que nós temos testemunho em nossa igreja, em Águas Belas, uma mulher precisava de uma cirurgia de R$6.000 para operar o coração. Isso eu tenho gravado. Estava já pela medicina desenganada. Os filhos vieram 20 quilômetros participar de um culto num posto de gasolina que é ao lado da igreja que nós estamos construindo. E naquele dia, e eu não sou profeta, eu não tenho dom de profecia, eu estendi as mãos e disse, quando tu chegar naquele lugar, o médico vai dizer, isso tem gravado, está no celular da minha esposa, irmãos. Não vai ter nada. Então ali Deus falou na minha boca. E a gente sempre vai de 3 meses, esse tempo agora custou mais. Quando chegamos lá, toda a região daquele lugar, ela estava testemunhando. Quando chegamos, vocês souberam já? A mulher foi curada, nós fomos lá. Mostrou laudo, mostrou tudo e deu testemunho de ação de graça sem tomar uma medicação. E ela não sabia. Então, irmãos, tem como nós unirmos sim espiritualidade e teologia. Leia a Bíblia, leia bons comentários teológicos. E aqui, vou dar para terminar aqui. Tenha momentos de oração, só você. Se você tiver esposa, ore com a sua esposa, é bom também. Ore. O mínimo para você ser uma pessoa, o mínimo espiritual é 2 horas de joelho. Para você ser bem espiritual, que eu falo bem espiritual na questão dos dons e o único prodígio. 10 horas de oração. 10 horas. Não esquecendo de jejum, os apóstolos 2 vezes por semana e oração. E se puder, por dia. Vigiliar ainda. Não precisa ser no... porque as vigílias que tem hoje, meu irmão, pelo amor de Deus, é show. Porque eu conheço vigília biblicamente, Jesus ia orava e louvava, e orava e louvava, e orava e louvava, cantava salmos. Hoje é o quê? É show, meu irmão. Pirotécnica. Hoje é jogo de luz. Então você está ali, forró gospel, as pessoas vão paquerar. Aí você não encontra nesse lugar. Isso aqui piorou. Você vai encontrar, para eu não estar pecando, eu prefiro ficar em casa e fazer a minha vigília pessoal. Amém? Alguém tem alguma pergunta? Tem alguma pergunta? Esse é um módulo que eu quis aplicar, porque são coisas que muitas vezes nós passamos pelo ministério. Nós mesmos passamos pelo ministério. Tem alguma pergunta? Não? Pode perguntar. Como o senhor disse, para ser espiritual é necessário 10 horas para a pessoa pagar o preço. Isso é uma experiência minha, tá? Você não vai encontrar na Bíblia isso. Isso é o que deu certo para mim. Tá? Na minha conversão, eu passava disso para mais. Eu li a Bíblia em 3 meses na minha conversão. Toda. Agora, para quem tem tempo, né? Que aqueles que trabalham, tem isso. Aí... Sim, no meu caso, na época, estava em seguro. Então, deu tempo. Eu ficava o dia todo e eu aproveitava para orar. Quem não tem, se dá o máximo de si. Não há desculpa para a gente não ser espiritual. Não há desculpa. Tá? Então, você quer ser espiritual, isso eu falei 10 horas, é uma experiência minha. Tá? Mas você pode fazer a hora aí que você acha que você vai ver que vai dando certo. Né? Eu sei que quem busca mais tem? Tem? Quem busca mais tem mais. Uma pergunta, pastor. É possível fazer jejum, consagração de meia-noite a outro dia, mesmo a pessoa dormindo? Não dá. Porque a pessoa está dormindo, né? A pessoa está dormindo. Né? Então, quando você dorme, teu corpo ali está descansando. Né? Então, é possível você iniciar um jejum, tal hora da noite, e aí você começa. Por exemplo, eu começo às vezes 9 e 10.
Então, 1h09h10, dormir. Quando eu acordo, eu não tomo café. Mas eu já iniciei o jejum aonde? Período de dormindo, não. E outra, jejum não é o quê que eu sempre falo aqui? Regime. Tem pessoa que fica jejuando, não, mas está trabalhando, não. O jejum é acompanhado biblicamente de oração. Então, quem diz que está jejuando, está trabalhando, fazendo outras coisas, está fazendo regime. Porque jejum, ele é acompanhado da oração. Amém? Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, em nome do Senhor. A minha oração nessa noite é que vocês possam ser mais espirituais. Nós possamos ser mais espirituais e termos mais conhecimento da palavra do Senhor. Mas a minha oração é que nós possamos usar. Eu vou citar um homem aqui. Você vai colocar lá no Google. Josué Irion. Para mim, foi a melhor pregação com espiritualidade e unida de conhecimento. Pregando na Igreja Batista da Floresta, em 1995. Josué Irion. Então, Deus usou ele tremendamente ali naquela mensagem. E se eu tenho até o DVD, na época eu comprei, hora e outra eu estou vendo aquela pregação dele. É quase 2 horas de pregação. E muita gente sendo salva no final. Amém? Então, irmãos, façam isso. Vocês terão um ministério aprovado. Conhecimento para poder explicar a palavra de Deus. Pregar a palavra de Deus como deve ser pregada, juntamente com a espiritualidade. Tá? Quando você vê aquela pessoa seca, pregando, você já percebe que a espiritualidade e a oração daquela pessoa está zero de oração e de comunhão. Dá para ver de cara logo. De cara você conhece. Amém? Em nome do Senhor. Então, eu queria também fazer o convite a todos aqui, já fiz algum pela rede social. Amanhã nós estamos fazendo uma feijoada missionária, tá? Se você puder participar, uma feijoada não, um almoço missionário. De 11 horas já está servido, tá? Quem não quiser ficar vai ter marmita e vai ser revertido para a obra no sertão pernambucano, onde nós estamos construindo a nossa igreja com muita luta, e você vai ser convidado também, os alunos, quando ali estiver iniciando, inaugurando. Se você puder convidar ou falar para alguém, às vezes os pastores, né, querem almoçar em algum lugar, não quer levar a esposa para a cozinha. Então você vai ter um lugar, vai ser aqui na minha casa, as mesas já estão lá, tá? Você vai ser bem recebido, você vai estar cooperando com a obra de Deus. Vai ter alguns ministros do Evangelho também. E vai ser um momento de coinonia, de comunhão. Tá? R$10, com mais um copo de refrigerante, você vai estar almoçando e colaborando com a obra de Deus. Que Deus possa te retribuir grandemente. Tá certo? Tá? Em nome de Jesus, vamos orar. Chamo o Hildemar para fazer essa oração. E agradecer a Deus por essa aula. Quem foi abençoado nessa ministração hoje? Amém, meus irmãos, em nome do Senhor. Amém. Vamos orar. Mas eu não sei o nome do rapaz, eu queria que todos nós também orássemos, porque um amigo pediu lá do Carrefour aqui esse aqui da BR, né? Que tem uma moça, se diz evangélica, que está dando em cima de um cara, de um irmão da igreja. E o irmão tem 2 filhos. E a esposa inocente, sem saber de nada, né? E ela lá, danado, conversinha. Para o quê? Mas quem é que está usando ela? O diabo, não é outra pessoa. Né? Então, o que ele disse, vamos orar por ele para que... Quem dizer que não quer? Mas o homem está mas o homem está laçado. O homem está laçado. O homem já está apaixonado. Tu tá entendendo? Aí ela pegou, arranjou um cara para provocar ciúme ao camarada. Tu tá entendendo? Então, é laço, meu irmão.
O inimigo não brinca Por que o diabo tem tanta raiva de mim? Lá em Santa Rita tinha uma linda, menina, coisa mais linda, que todo homem se embaraça. Mas ela ficava assim, me olhando assim, aí ela disse, Rildamar, por que quando tu prega, tu fica olhando para mim? Eu disse, porque eu vejo o demônio por trás de tu. Aí tu é grosso, eu digo, sou. Sabe por quê? Porque se a gente não for grosso, a gente cai, meu irmão. O negócio é sério. Vamos orar. Amém. Tu mandasse para o meu, eu já enviei para vários grupos, mas vamos orar. Vamos sim. Senhor nosso Deus, querido amado, queremos te glorificar, Senhor, por esta aula maravilhosa. Deus, pela polêmica que foi muito bom, Senhor. Deus, porque o Senhor tem aberto os nossos entendimentos, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, queremos te apresentar este pedido que a tua filha, a irmã Rosa, Senhor, fez. Pai, para essas pessoas que estão ali, Senhor, em calamidade, que essa tsunami, Senhor, Deus, que esse vendaval, tu possa, Senhor, mandar para longe, Senhor, desaparecer, Senhor. Eu nem te peço que o Senhor envie para o mar, porque se vier para o mar, Senhor, pode sacudir as águas para outros lugares. Mas eu te peço, Senhor, que o Senhor, se for, Pai, do teu querer, tua vontade, faça desaparecer, Senhor, esse vendaval, Senhor, em nome de Jesus. Repreenda, Senhor, o vento, Senhor, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Pai amado, em nome de Jesus, eu te peço pela vida dos casais, Senhor, que os homens e as mulheres, Deus, estejam atentos, Senhor, que Deus, o inimigo, Pai, tem atrapalhado, Senhor, muitos casais, tem destruído muitos lares, mas que o Senhor envie os teus anjos, Senhor, repreendendo, Senhor, toda a separação, Senhor. Deus, todo espírito de pombagira vai botando por terra, Senhor, em nome de Jesus. Repreenda, Pai, em nome de Jesus. Deus, que o teu povo, Senhor, possa te buscar, que o teu povo possa acordar, Senhor. Deus, acorda, desperta, Senhor, povo, Senhor, para buscar a tua face, Senhor, em nome de Jesus. Oh, aleluia, louvado seja o teu nome. Deus, eu te apresento também esse trabalho, essa obra, Senhor, esse ministério que tu tem dado a teu servo, Senhor. Deus, que o Senhor venha dar crescimento, Senhor, porque muitas igrejas estão inchadas e não crescidas, Senhor. Mas aqui é diferente, Senhor, porque o Senhor fala de espiritualidade, o Senhor fala da palavra, Senhor. Deus, que o teu filho e o teu povo, Senhor, venham aprender muito mais, Senhor. Que nós venhamos aprender mais contigo, Senhor. E que a gente não venha se embaraçar com as coisas, Senhor, com as hostes do inimigo, Senhor, em nome de Jesus. E é assim, Pai, que nós te oramos. E eu já te agradeço, Pai, pela vitória de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Olha, eu vi uma igreja espiritual agora. Amém, Jesus? Tão chato, né, quando o pastor ora e só escuta a voz do pastor. Mas a igreja, que nós somos uma igreja, a igreja orou, se tornou espiritual. Convido o pastor Wellington para dar as bênçãos dos apóstolos, no nome do Senhor. Irmãos, é a 9ª aula, próxima 10ª, tá? Tem alguns alunos que ligaram, estavam desempregados, conseguiram emprego, mas vão continuar através dos vídeos, tá? E vocês, em dezembro termina, tá faltando aí 3 módulos, e essa formatura vai ser linda, vamos projetar um bom lugar, né? Vou estar trazendo aí, em nome de Jesus, um preletor de renome aqui do estado. Em nome do Senhor Jesus, vocês vão conseguir, tá? Passar. Em nome do Senhor Jesus, passar, que eu falo por todas essas aulas. E vocês darem um grito de vitória. Eu tenho certeza que vocês têm aprendido muito com cada professor que lecionou aqui, para a glória do nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, a rica consolação do Espírito Santo esteja no meio de toda Jerusalém e todo o povo convertido digam amém. Que a paz do Senhor esteja com todos. Antes de sair, dê a paz ao seu irmão, querido. Amém.